Shalom. Que a paz de Yeshua, nosso Mestre e Senhor, esteja sobre ti e que Yahvé o abençoe. Estamos aqui para gravar o primeiro vídeo do ano pagão gregoriano romano de 2012. E nesse vídeo nós vamos estar falando sobre alguns assuntos ligados justamente ao início desse ciclo secular. Pois nós sabemos, que todas essas festividades que estão ligadas à proximidade do final do ano, do ano secular gregoriano, ou seja, 25 de dezembro, Natal, 31 de dezembro, a passagem de ano, e 1º de janeiro, o primeiro dia do ano, tudo isso é ligado ao paganismo, Tudo isso é ligado a velhas formas de adoração que vem desde a Saturnália, que tem a ver também com o culto à Mitra, Como nós já vimos em outros estudos no nosso site, que não vem ao caso agora, porque nós estamos falando mais sobre a transição, mais sobre a entrada de um novo ano secular, que mesmo que ele seja pagão, é o tipo do ano que nós utilizamos para estar fazendo as nossas tarefas, estar fazendo as nossas tudo aquilo que é necessário, porque nós fazemos tudo dentro deste ano gregoriano, pois aqui no Ocidente vivemos de acordo com ele. Então, por exemplo, até secularmente falando, eu sei que de novembro a final de janeiro, para mim, os meus negócios, eles caem muito, porque as empresas estão já num ritmo de festa e depois num ritmo de férias. Então, nós temos que nos adequar a esse tipo de calendário, mesmo que ele seja um calendário pagão ou secular apenas, porque é necessário que a gente viva de acordo com ele para poder também estar colhendo os frutos materiais que são tão necessários para a nossa vida, não tanto quanto os espirituais, mas são necessários para que possamos manter o dia a dia e até mesmo para mantermos a obra funcionando, porque sem o Viu Metal, infelizmente, nós não conseguimos nem sequer estar gravando um vídeo, muito menos colocando ele na internet, se não tivermos pago a banda larga, se não tivermos uma linha telefônica, se não tivermos... Enfim, então tudo isso nós temos que ver que, apesar de ser um ano pagão, o ano gregoriano, o ano solar, nós temos que entender que nós acabamos tendo que nos adaptar a data deles para que a gente possa ter metas, para que a gente possa saber quando vamos estar fazendo as coisas, porque senão, do contrário, viraria tudo uma loucura, não teria planejamento algum. E como nós somos servos de Yahvé, que é um Elohim que é muito cuidadoso, que é um Elohim de ordem, nós não poderíamos estar trabalhando na obra dele de forma hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Não. Mesmo nas pequenas coisas que nós fazemos, por exemplo, nós temos a nossa newsletter que todos os dias vai ao ar, e ela vai ao ar todos os dias com um novo artigo, estudo da palavra. Ela vai ao ar com um texto, alguns versículos bíblicos que são para reflexão naquele dia, e no findar da tarde também enviamos um capítulo de algum livro da palavra de Yahvé, gravado em MP3 para que as pessoas possam escutá-lo, para que as pessoas possam colecioná-los. Então isso é todos os dias, nós estamos agora para terminar já com o livro de Salmos e já iniciamos a gravação da primeira epístola de Pedro, a partir do capítulo 1, que será o próximo livro que nós vamos estar enviando todas as tardinhas. Nós temos que entender que nós também temos que chamar a responsabilidade aqueles na congregação que têm condições de nos ajudar, que têm condições de dividir a tarefa com a gente, porque é muita coisa a fazer.
Eu sei que tem muita gente por aí, muito presbítero por aí, que trabalha até 8 horas da noite todos os dias da semana e só se encontra aos sábados com a sua congregação. E eu não entendo como, né? Porque, conforme nos diz a palavra, a pessoa, para ser um presbítero, né? Ou seja, para ser um ancião, para ser um zaquém, para ser o irmão mais velho na fé, para ser aquele que vai instruir, que vai edificar a congregação, há muita necessidade de estudo e há muita necessidade de fazer estudos para poder passar esses estudos para a congregação, pois do contrário, os cultos se tornam apenas cultos, né? Como na cristandade, como no judaísmo. Ou seja, conforme sempre lemos, né, na Nova Aliança, qualquer encontro da congregação de Yahvé é para edificação da congregação, ou seja, para que nós possamos ensinar, para que nós possamos instruí-los. E para isso é necessário, além de tudo isso que eu falei, nós termos também, por exemplo, um boletim mensal, que nós já temos há 8 anos, o Boletim Caminho de Luz, onde ele tem no mínimo 4 matérias mensais, as quais nós debatemos durante as nossas reuniões, para que possamos estar vendo o aprendizado de cada um, como está sendo, para que possamos assim ajudar aquele que está mais fraco na fé, aquele que está mais distante do entendimento, né, pleno da palavra de Yahvé. Temos também nossos cadernos de estudo, que todo sábado, logo pela manhã, temos nossas liçõezinhas, né, os nossos estudos, os quais fazem com que toda a congregação participe, dando respostas a cada parágrafo, né, citado, lido, lemos os textos que estão neles. Isso tudo porque edificar uma congregação não é simplesmente levá-la a um êxtase ou a um costume de um tipo de ritual, que é o que muitos daqueles judaizantes estão fazendo por aí, ficam repetindo, fazem vãs repetições, né? Então, nós temos um conceito que pode estar errado, não somos donos da verdade, mas que é um conceito de que não temos que guardar para nós aquilo que aprendemos, mas temos sim que passar para todo aquele que conosco está, que conosco trabalha dentro da congregação, que conosco faz parte do corpo de Yeshua, o Messias, que está aqui em Ferraz de Vasconcelos. Existem algumas coisas básicas, né, que nós temos que entender. Por exemplo, que o nosso Elohim, ele só aceita aquilo que fazemos por amor a Ele. Aquilo que nós fazemos porque achamos que devemos fazer ou porque sentimos que devemos, não o satisfaz. Porque tudo que nós devemos fazer já está programado no plano de Elohim. E nós encontramos a forma de fazer tudo aquilo que Ele deseja de nós em Sua palavra, a Bíblia. Então, por isso que eu torno a repetir, tudo que é feito para Elohim, tudo que é feito para a obra, quando reunimos a congregação de Elohim, a Israel de Yahvé, nós devemos pensar em quê? Nós devemos pensar em edificar o povo de Yahvé. Porque esse é o motivo principal de nós estarmos reunindo um grupo. É o de explicar, de ensinar as Escrituras, procurando assim ajudar aqueles, vamos dizer, mais novos na fé, a entenderem de que forma isso funciona, como eles vão perseverar até o fim. Fazendo o quê? Que tipo de obras? Não é simplesmente falar de Yehoshua e depois, em seguida, já começarmos a dizer que é assim, assado, faz oração, entrega o dízimo, faz aquilo e você estará salvo. Veja, a salvação vem do sacrifício de Yehoshua e vem do derramamento de sangue nesse sacrifício do próprio Yehoshua, o Filho de Elohim. Mas quando nós somos chamados por Elohim para ir até Yehoshua, e Yehoshua nos escolhe,
Nós temos então que ir nos preparando, nós temos que ir lendo as Escrituras para que nós possamos estar entendendo a palavra, para que nós possamos estar entendendo a lei. Quer ver? Vamos ler aqui alguns versículos no livro de Atos, no capítulo 15. Atos 15, a partir do versículo a partir do versículo 13. Primeiro, aliás, Atos capítulo 15, a partir do versículo 13, que nos diz assim: E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Elohim visitou os gentios para tomar conta deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque a Adonai, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz Adonai, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Elohim, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Elohim, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Agora preste atenção nesse versículo 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então nós temos que entender, meus irmãos, que isso não se trata de dizer que os gentios estavam fora da lei, que os gentios não precisavam da lei, que os gentios estavam isentos da lei. Isso significa dizer que para que eles se convertessem, ou seja, para que eles tivessem a fé em Yehoshua, eles não precisavam nem se circuncidar e nem estar cumprindo com a lei mosaica. Aí, a partir do momento em que eles criam em Yehoshua, que eles criam que ele havia morrido e sido ressuscitado, que eles criam que ele era o filho de Elohim, então eles iriam estar se reunindo todos os sábados em congregação, onde estaria se lendo Moisés. E é claro, sendo explicado. Isso é o princípio do estudo bíblico que nós temos hoje. Nós pegamos um assunto, nós pegamos os textos, nós vamos explicando, nós vamos estudando com os irmãos da congregação, onde cada um tem a liberdade de dar a sua opinião, de fazer perguntas, até que haja um entendimento. Então, tudo aquilo que nós fazemos, né, para a obra, por melhor que seja, nós sabemos que não temos mérito nenhum nisso, porque na verdade nós estamos fazendo aquilo que o Pai nos deu, aquilo que o Pai propiciou para que nós pudéssemos fazer, aquilo que o Pai colocou dentro de nós para que nós pudéssemos estar fazendo pelos demais. Então, nós temos que entender perfeitamente isso, né? Que tudo que nós fazemos é pela força que recebemos do Espírito de Yahvé. Nada é a nossa própria força, nada é de nossa, vamos dizer, eu sou inteligente, então eu faço isso. Não. Tudo vem da palavra, tudo vem daquilo que aprendemos por intermédio do Santo Espírito de Yahvé. E isso tudo ocorre quando somos colocados em funções de liderança em uma congregação.
mesmo assim, né, sabendo que na verdade nada muda com a mudança do calendário, né, ou seja, aquilo que eles chamam de Ano Novo, afinal de contas, esse calendário foi criado muitos séculos depois de que começou a existir a contagem dos anos, né? Nós temos que entender que o nosso trabalho continua na obra, independente se é janeiro, dezembro, fevereiro, independente se preferimos o calendário bíblico, nós temos que entender que nós vamos prosseguir. E como no país em que vivemos é muito mais comum uma pessoa entender, nós dizemos que hoje estamos no dia 3 de janeiro, né, do que qualquer outra data bíblica, né, nós temos que utilizá-lo, porque senão estaremos à margem até das próprias pessoas e ninguém irá nos entender e irão dizer que somos loucos, não é isso? Então, apesar disso tudo, né, nós temos que entender que nós estaremos continuando no trabalho nesse ano gregoriano de 2012 e que com um gostinho de renovação, porque passamos 12 meses no trabalho, tivemos durante esse tempo muito aprendizado, tivemos muitas mudanças, tivemos muitas alegrias e tivemos também decepções, pois a vida é assim mesmo daquele que faz a vontade de Yahvé. Infelizmente tivemos grandes decepções esse ano, mas por outro lado tivemos grandes encontros, grandes revelações, grandes entendimentos quanto à palavra que nos levaram a mais uma vez mudar de direção e seguir contrariamente ao sentido de Babilônia, e isso nos deixa felizes, pois afinal de contas há 28 anos temos tentado ir aos poucos saindo da Babilônia, tanto cristã quanto do judaísmo, né, da religião judaica. Então, nós temos certeza que estando renovados vamos começar de novo. É uma sensação que eu sei que é fictícia, mas que acaba fluindo de dentro de nós, e isso fará com que com mais força nós possamos vir a produzir frutos para o reino de Elohim, frutos para o reino do porvir, frutos que levarão, não que nós convenceremos, pois quem convence é o Espírito de Yahvé, mas frutos que poderão estar acordando ao ler ou ao escutar um vídeo nosso ou ao ver um estudo em áudio, enfim, poderão estar se beneficiando e acordando para algumas realidades e quem sabe então escutando o chamado de Yahvé para ir até Yehoshua, né? Aquele, né, que nós temos que entender assim, nós não devemos explicação a homens, nós não devemos ensinar da forma que o homem goste. Não, nós temos que trabalhar realmente, né, para aquele que pode salvar, para aquele que para atingir o seu objetivo, né, não se poupou a si próprio, de entregar seu próprio filho em nome de ver seu plano, o Logos, né, concretizado. Então é para esse Elohim, Yahvé, né, que trabalhamos, por termos sido chamados por Ele, para que dignamente, né, o representássemos sobre toda a terra. Como servos fiéis, né, como na humildade, dando, assim como disse seu filho Yehoshua, né? Esse é um nome meio novo para mim, mas que tem mais sentido, né? Yehoshua. E nós temos que entender que nós não trabalhamos para uma empresa, nem para uma denominação ou organização religiosa, né? Nós trabalhamos para Elohim diretamente, para Yahvé Adonai, né? Que exige que sejamos perfeitos como Ele o é.
Se nós formos ver lá em Mateus 5,48, diz claramente o seguinte: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Nós sabemos que nós não vamos atingir a perfeição antes do milênio, mas nós temos que ir caminhando de acordo com a lei de Yahvé para irmos nos santificando, nos purificando aos poucos, para podermos estar mais próximos, mesmo que muito distantes ainda, da santidade, da perfeição, que iremos adquirir durante o milênio do reinado de Yahushua. Então, meus irmãos, é muito complicado, porque as coisas não são bem aquelas da forma que dizem, não são bem aquelas da forma que pregam. Então nós temos que ter muito cuidado. E nós prometemos que este ano estaremos mais atentos, talvez até da forma que falamos as coisas, para que possamos ser entendidos por gregos e troianos, e por judeus também, para que possamos passar a mensagem de uma forma que não agrida a nenhum tipo de crente, embora só falaremos a verdade, mas de uma forma bastante inteligível, de uma forma que todos possam compreender o que estamos dizendo. Se vão aceitar, se vão realmente entender, se vão colocar em prática, isso já é uma outra questão que depende da ação do Espírito de Yahvé e não da minha ação. Mas eu não vou permitir mais que, pela minha forma de ser, pela minha forma de falar, possa fazer com que alguns se afastem, ficando horrorizados pelo que estou falando. Eu vou continuar dizendo a verdade porque eu não posso mentir. Mas tentarei, me esforçarei para dizer as coisas da forma mais amena possível, para que ninguém fique, injuriado com o que eu diga e possa servir de pedra de tropeço. Então, para tudo isso, nós necessitamos realmente estar bastante instruídos sobre muita coisa que a palavra nos diz. E uma dessas coisas que pouca gente presta atenção, muitos passam por cima, é a parábola que o Senhor Yehoshua, nos diz em Lucas, no capítulo 16, versículos de 1 a 13. Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Vamos ler juntos. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desposado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-se, já escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quantos deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a sua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça,
para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiel, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Elohim e a Mamon. Nosso mestre, Yehoshua, ele foi bastante claro no que ele disse aqui. Ou seja, o nosso esforço, né, na obra de Elohim, o Eterno, deve ser sempre uma prioridade. Prioridade é o quê? É estar em primeiro lugar. E esse serviço, né, que nós prestamos a Elohim, o qual nos foi confiado pelo próprio Elohim, não pode ser colocado em segundo lugar, ou segundo plano. Pois assim como o nosso mestre e exemplo, né, nos ensinou, ele diz, não podeis servir a Elohim e a Mamon. Manon, nós sabemos que significa o Deus do dinheiro, o Deus do mundo, o Deus secular. Ele também nos ensinou o seguinte, ele disse assim, amarás a Adonai, teu Elohim, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Ambos os versos nós encontramos em Mateus 22, os versículos 37 e 38. Bom, eu creio que esses dois versículos não precisem ser explicados, né, pois os senhores e as senhoras já o conhecem de longa data. Né? Então nós não podemos nunca, jamais nos igualar aos que negligenciam, né, o seu papel perante Elohim. Percebe? Temos que abdicar das nossas preferências e escolhermos servir a Elohim e não ao nosso umbigo, à nossa vontade, àquilo que nós achamos certo. Entre servir a Elohim com todo o nosso ser ou ficar à beira do caminho, né, vendo as ovelhas fiéis passarem, temos com certeza que escolher servir a Elohim da forma que ele deseja. Nós temos, assim como aquelas 5 virgens prudentes, né, nós temos que comprar azeite o bastante, né, e tê-lo de sobra, pois nós não sabemos a que hora o noivo chegará. Como nos afirma o Senhor Yehoshua, né, o Messias, ele diz o seguinte: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Isso nós encontramos em Mateus, no capítulo 5, versículo 37. Observem, hoje é muito raro você encontrar alguma pessoa, mesmo aqueles que se dizem discípulos de Yehoshua, é muito difícil encontrá-lo alguém que realmente diga sim e cumpra o sim, ou diga não e cumpra o não. Muita gente diz, não, vamos fazer isso, fazer aquilo, e depois na hora nem aparece. Muitos outros dizem, não, não vou fazer, e aí está lá presente. Então nós temos que ter muito cuidado, porque assim como nos disse o mestre, tudo aquilo que vai além do não e do sim não parte de Elohim, mas sim do maligno. Percebe? O Messias ainda nos diz também uma coisa que devemos sempre lembrar. Ele nos diz assim: assim porque és morno
e não és frio nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Olha que forte isso. Isso nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 16. Então, isso tudo, lendo aquela parábola e lendo esses versículos que lemos agora, do próprio Senhor Yahushua, nós temos que entender o seguinte, que nós temos que ser mais prudentes e mais ativos na obra, né? Ou não estaremos sendo recebidos no final no reino eterno, assim como todo aquele que não escuta. E poderemos até ser cobrados do sangue de muitos daqueles que não conseguiram entender o que nós estávamos dizendo, pois não quisermos ser diretos. Achamos que o tempo iria modificar as pessoas, mas nós já temos compreensão disso, são quase 30 anos pregando a palavra, de que não é o tempo que modifica as pessoas, mas sim o espírito do nosso Elohim Yahvé. E se ele não estiver presente na pessoa, se essa pessoa não foi chamada para ir até o Messias, nada adiantará. Porque pode ser que a gente consiga convencer essa pessoa daquilo que estamos falando, como se estivéssemos vendendo uma mercadoria qualquer. Mas isso não convencer uma pessoa, ela crer numa coisa porque ela foi levada a crer por causa da inteligência de quem estava falando ou algo assim, não a tornará santa e não a tornará uma pessoa que possa ser avaliada por Elohim como justa e, assim sendo, uma pessoa que poderá ser ressuscitada antes do milênio pelo nosso Mestre Yahushua. Então, meus irmãos, nesse calendário, né, nessa mudança para o início do ano de 2012, né, vamos passar a nos dedicar assim, com maior afinco, né, e maior dedicação, né, àquilo que fomos chamados. Deixemos de ser homens, né, de duas palavras, ou seja, que servimos a dois senhores, né, e obedeçamos em tudo àquilo que nos é requerido, àquilo que nos é exigido, né, se realmente fomos chamados e escolhidos. E se não estamos apenas a nos enganar e àqueles que estão à nossa volta. Porque isso não leva a nada, nem a nós e nem àqueles que nos escutam. Tem uma passagem onde o nosso mestre diz uma coisa muito forte, mas que se encaixa muito nos dias de hoje e em muitos desses falsos profetas, desses falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, falsos judeus, que nós vamos ler em Mateus 6,5, que nos diz o seguinte: não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, está cheio desses, né? Na cristandade, terno e gravata importado, tecido não sei o que, desce de carrão importado, helicóptero que desce no topo do salão da igreja deles, o templo deles, né? Eles acham que não existe templo, e enfim, aquela pompa toda. Em outros lugares, apenas o paletó e o terno, e se julgam os donos da igreja porque são pastores, bispos e apóstolos, autodenominados por eles mesmos, né? Porque nós sabemos que não existem mais apóstolos, né? Foram apenas 12. Ou aqueles, né, que estão judaizando, aqueles que estão seguindo o judaísmo de tradição, então colocam aquelas vestes e se caracterizam, chapéus, kippá, talites e tanta coisa, né, para serem vistos. Olha, aquele ali é piedoso. E o nosso mestre Yeshua diz, né, que para esses, né, o galardão deles será justamente esse. Os homens dizendo, puxa, aquele ali é justo, aquele ali é uma pessoa sincera, uma pessoa que serve a Elohim.
Então nós vamos tentar nesse ano prosseguir, tentar não, nós vamos prosseguir, porque nós sabemos que quem nos faz prosseguir é o nosso Elohim, Yahvé, que nos possibilita a continuidade, mesmo com as maiores adversidades que nos ocorrem e estão ocorrendo cada vez mais no sentido financeiro da palavra, né? Mas por intermédio, né, de Elohim, nós sabemos que nós vamos prosseguir com a nossa newsletter diária, né, o Boletim Caminho de Luz, e seguiremos enviando todos os dias uma nova matéria, um novo estudo, né, da palavra de Yahvé. Também mandaremos juntamente, né, logo pela manhã, como sempre fazemos, um texto bíblico diário, que é para que os leitores possam lê-lo e refletir sobre ele durante todo aquele dia. Eu sei que muitos trabalham muito tempo, muitos não têm tempo de ler a palavra de Yahvé, então pelo menos um texto, para que possa estar memorizando, para que possa estar revendo dentro de si como aquele texto mexe com ele, o que Elohim lhe diz por intermédio daquele versículo enviado ou versículos, né? Também continuaremos, né, ao final de todas as tardes, ao pôr do sol de cada dia, né, a enviar um capítulo, né, de um livro da Bíblia. Nós estamos agora, vamos terminar em mais 2, 3 dias o livro completo dos Salmos, né, e já estamos iniciando a gravação do livro, a primeira epístola de Pedro, que já estaremos ainda essa semana, talvez na sexta ou no sábado, não sei bem, já enviando o primeiro capítulo dessa epístola. E se Yahvé permitir, né, e nós tivermos ainda tempo, nós pretendemos, mesmo que assim devagar, irmos gravando toda a palavra de Yahvé, né, porque nós sabemos que é pelo escutar e escutar a palavra que a fé cresce. E também sabemos que quase ninguém tem tempo de ler a palavra, infelizmente. Eles não dão prioridade a isso, por isso não tem tempo. Então, quem sabe, fazendo alguma outra coisa, mas poderão estar ouvindo a palavra. E assim, quem sabe, chegue ao coração de algum e ele escute o chamado e ele vá até o Messias. O leitor tem que entender o seguinte, né, que esses boletins que nós já estamos há 8 anos editando, tanto o boletim na sua forma impressa, que continuaremos, inclusive já mandamos agora no dia 1º, o de janeiro, né, o 1º deste ano, é por causa de você, leitor. Sabe, não é porque nós queremos aparecer, não é porque nós queremos dizer que conhecemos algo, mas não, é porque nós temos realmente que estar anunciando. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz, né, em 1 Coríntios 9,16. Ele diz assim: pois não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Percebem? Quando somos comissionados, quando somos chamados por Yahvé para uma determinada função na congregação, para uma determinada função em sua obra, nós somos obrigados a passar aquilo que conhecemos. Essa é a tarefa de alguém que foi chamado por Elohim. Então, com a mesma coragem que nós sempre tivemos, né, nós continuaremos a ensinar a verdade, lutando pela fé que um dia foi dada aos santos, conforme está escrito lá em Judas 3. É claro, e vamos continuar denunciando, né, as falsas doutrinas, as heresias praticadas por todas as igrejas da cristandade, as cristãs, né? E não só isso, né, mas também por aqueles que se dizem partícipes, né, do judaísmo, pois nós sabemos que o judaísmo são um monte de mistura, o que eles menos se utilizam é a palavra de Yahvé, e 90% é tradição humana.
Então nós estaremos sempre batendo, porque hoje muitos estão se perdendo, porque estão indo para esse lado judaico, e é como disse um irmão aqui em casa na semana passada: existem aqueles que estão aquém da verdade, e existem aqueles que estão além. Nós não podemos ser nem 8 nem 80, nós temos que caminhar dentro daquilo que as Escrituras dizem, não a tradição e nem o que a cristandade inventou. Então não é nem aquém nem além. Sabemos também que existem alguns, que se dizem ser da congregação verdadeira, mas que estão praticando ensinos babilônicos. Então nós temos que ter muito cuidado com esses também, E não temos que ter medo, porque assim como nos disse o apóstolo Paulo lá em Gálatas, no capítulo 1, 10, e depois no capítulo 4, versículo 16, ele diz muito claro, enfaticamente, ele diz: por que persuado eu agora a homens ou a Elohim? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Messias. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Então, meus irmãos, para aqueles que já nos conhecem, nos dão força e acompanham com respeito o nosso trabalho, nosso pedido de bênção a Yahvé, é para que esses, a cada dia, tenham mais frutos do Espírito dentro de si, e mais entendimento e mais conhecimento, para que possam estar regressando às veredas antigas e servindo da forma correta, da forma que os discípulos do primeiro século serviam a Elohim e Yahvé e ao Messias. Para aqueles que nos conhecem e nos acham errados, ou nos odeiam, ou têm rixa conosco, e para esses nós também pedimos que Yahvé os abençoe, para que eles possam estar acordando, crescendo em verdade. Não que nós sejamos detentores da verdade, mas nós estudamos todos os dias e nós tentamos manter a nossa vida num padrão digno, de acordo com as leis da palavra de Yahvé. Ainda não somos perfeitos? Claro que não, nós somos completamente imperfeitos. Ainda não entendemos tudo? Claro que não. Nós não sabemos tudo, nós não somos donos da verdade. Mas dentro daquilo que já compreendemos, nós procuramos fazer corretamente. Então nós esperamos que isso ocorra com aqueles que nos odeiam, com aqueles que não concordam conosco ainda, com aqueles que ainda não perceberam que tem que fazer o retorno às veredas antigas, que tem que retornar ao primeiro século e descobrir de que forma adoravam a Yahvé, de que forma seguiam ao Messias, de que forma agiam, que era a forma correta dentro das Escrituras. Eu gostaria de ler aqui um texto, que o nosso mestre, Yehoshua, ele nos diz, em João 16:33, ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele diz que o segredo para que nós possamos vencer o mundo, o segredo para que nós possamos prosseguir, é estarmos nele, para termos a paz dele. E para que nós estejamos nele, nós temos que agir de acordo como ele agiu. Ou seja, ele cumpriu toda a Torá, toda a lei. Então, a partir do momento que nós descobrimos o que ainda está vigente na lei, Torá, nós temos que cumprir, porque afinal de contas está escrito também
que essa lei seria colocada em nosso coração. Então ela não é mais um peso, ela simplesmente é uma alegria para aquele que a entende, para aquele que a cumpre com amor a Elohim, aquele que a cumpre por amor à justiça, aquele que a cumpre porque quer estar na eternidade, frente a frente, com Elohim Yahvé e com o Messias Yahushua. Então, é isso que nós temos que fazer, meus irmãos, e é o que eu peço que cada um de vocês faça. Eu peço também que nesse ano de 2012, que continue a nos enviar os e-mails dos seus amigos, irmãos, parentes, você que gosta de receber os nossos estudos, nossas mensagens diárias, que está lhe servindo, que continue nos enviando e-mails de amigos, de parentes, enfim, de quem você achar necessário, como tem feito quase que diariamente, para que nós possamos levar o Evangelho a cada vez mais pessoas, divulgando a palavra, divulgando os ensinos, pois quem sabe poderemos estar ajudando alguém que está distante, que está isolado, que não vai mais nas igrejas da cristandade, que se encheu dessa palhaçada do messianismo e que está realmente querendo fazer a vontade de Yahvé, aquela que está contida na palavra dele. Então nós agradecemos a cada um de vocês, leitores, que nos enviaram e-mails, porque isso faz com que a gente tenha ânimo. Também agradecemos àqueles que sempre estão entrando em contato conosco, mesmo que seja para fazer perguntas ou para debater algum assunto, ou até mesmo para nos xingar, porque nós, como eu disse, não somos donos da verdade, estamos aqui para aprender, e só aprendemos quando há troca de informações. Nós não estamos utilizando uma doutrina enlatada, como utilizam as organizações, as associações, as denominações, as empresas religiosas. Então, nós ficamos muito felizes quando recebemos contatos de pessoas que recebem nossos boletins diários, nos dizendo alguma coisa, fazendo pergunta, mesmo que seja para discordar. Porque significa que a nossa mensagem está chegando até você, caro irmão, caro leitor. Essa coisa de vocês nos enviarem e-mails de pessoas que vocês gostam, amam e que gostariam que também recebessem a nossa mensagem, fez com que de dezembro de 2010 a hoje, dia 3 de janeiro de 2012, a nossa newsletter passasse de 700 e poucos membros a 4.129 hoje. Não sei se todos leem, não sei se todos aproveitam, mas que desses 4.000 e tantos, 2, 3 leiam, compreendam e busquem e escutem o chamado e caminhem até Yahushua, já nos será uma bênção imensa, já será para nós uma grande alegria, porque nós vamos ver que o nosso trabalho está frutificando e é para isso que estamos aqui. Então nós desejamos a todos vocês, nossos irmãos agora que escutam a nossa palavra, que assistem os nossos vídeos, que recebem nossos boletins, que acompanham o nosso site, que escutam a nossa rádio, enfim, aqueles que estão sempre conosco, nós desejamos que a paz do nosso Senhor Yahushua, o Messias, esteja sobre ti e todos os seus, aqueles que você ama. E também que Yahvé o proteja, e guarde durante todo esse ano secular de 2012. Esses são realmente os votos de nós da congregação que está em Ferraz de Vasconcelos,
aqui em São Paulo, no Brasil, né? E são os meus votos também pessoais a todos vocês que nos dão essa força, porque é por vocês que fazemos isso e não por nós. Nós poderíamos apenas ficar estudando, compreendendo, mas não. Não adianta nada nós recebermos se nós não pudermos dar de graça, como está escrito na própria palavra, para todo aquele que realmente se interessa. Que a Vé esteja contigo. Shalom. Assim, antes de terminar, eu gostaria de colocar um vídeo de uma banda israelita que eu gosto muito, mas eu não sei nem o nome da banda, porque eu pego pelo YouTube, eu peguei algumas gravações, e eu gostaria muito que você que está nos assistindo, se você conhecer essa banda, que me dê um toque do nome, porque eu queria procurar outros trabalhos dessa banda, porque é bastante interessante. Shalom. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינוך. שבת, טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בחינוך. מאוד
שיר ליום השבת.